Olá alunos, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma videoaula do nosso curso Reparador de Eletrodomésticos, tá? Essa aqui é a nossa geladeira, ela é uma Electrolux Frost Free, tá? Frost Free. Aqui a gente vê a gente já viu o painel dela. Aqui a gente vê o condensador, que é essa grade aqui, né? Ó, aqui nesse cano nessa parte mais grossa aqui, ó, metálica, é onde passa o nosso fluido refrigerante. E essas partes mais finas aqui, elas servem para facilitar a troca de calor, tá certo? Ó, que mais? Como que ela é uma geladeira frost free, ela vai ter o degelo automático. Então dessa forma, ó, ela tem uma bandejinha de reservatório d'água. Então tem um cano interno nela, né? Que quando ela faz o degelo de forma automática, a água vem parar aqui. Já conseguimos ver nosso compressor. E aí a gente vai trabalhar nessa geladeira hoje. Então, primeiramente, ó, que é a parte interna da nossa geladeira, tá? O que é importante a gente observar, ó? Ela ser uma geladeira nova e aí ela tem várias partes plásticas dentro. É importante a gente retirar essas partes todas em função do quê? Em função de evitar a quebra, né? Então, por exemplo, se a gente quebra uma gaveta tentando abrir ela, ou enfim. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é tirar o máximo possível de partes plásticas de dentro. Ó, retirei as partes plásticas da nossa geladeira. Tem vários pontos com encaixes, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, não faz força, a gente só tem que prestar atenção. Alguns pontos podem vir a ter parafusos, tá? Aqui embaixo, mesma coisa. Ó, aqui a gente consegue ver a lâmpada da nossa geladeira. E aqui a gente vê que a gente controla a circulação de ar na parte de baixo. A gente vai abrindo os compartimentos da nossa geladeira e a gente vai conseguir ver como é que é o funcionamento. Aqui, ó. Aqui eles têm esse acabamento, ó, que tapam normalmente um parafuso que tem atrás. Então a gente retira esse acabamento aqui com o auxílio de uma chave. E aí depois retira o parafuso. E aí a gente vê que toda essa parte aqui, ó, sai. E aí a gente vai ficar só com a parte de trás. Ó, para vocês entenderem. Tirei os parafusos. O que a gente vai ter aqui atrás? Ó, tem que tomar cuidado. Ó, a gente vai ter esse ventilador, ó. O que ele faz? Ele acaba jogando o ar da evaporadora, tá? Ele acaba jogando lá para baixo. Como é que ele faz isso? Ó, aqui, ó, tem o damper, que se chama. E aí esse damper, tu consegue controlar o fluxo de ar através dessa regulagem aqui, ó, que tem na parte do nosso refrigerador, tá? Então aqui a gente tem a nossa evaporadora. A gente tem aqui, ó, esse aqui é o encanamento que passa o nosso fluido, tá? Nosso fluido refrigerante. Essa parte aqui, ó, é a nossa resistência de degelo, tá certo? O que é importante prestar atenção? Esse ventilador às vezes para de funcionar, com isso o ar frio não consegue ir lá para baixo, ó, aqui que o ar frio vai. E aí a gente acaba tendo que substituir ele para fazer o conserto. Reparem aqui, ó, que ele já tem um terminal. Então a gente consegue retirar ele facilmente. O que é importante? Quando a gente for retirar essa tampa aqui, a gente tomar todo o cuidado para não puxar de forma muito bruta e acabar rompendo, né, algum cabo ou fazendo algum tipo de dano. Ó, então aqui a gente tem a nossa evaporadora, tá? O encanamento dela.
tá? Resistência, encanamento, resistência. O que a gente tem aqui, ó? Se a gente for olhar, aqui, ó, a gente tem o nosso sensor de temperatura, tá? Esse sensor de temperatura aqui é o nosso sensor de degelo. O que ele vai fazer? Ele vai ficar bem juntinho aqui, ó, da nossa evaporadora, para verificar o seguinte: quando tem que acionar a resistência para fazer o degelo automático, tá? Então esse carinha aqui, ó, se vocês virem, sensor de degelo. A gente consegue medir ele lá na nossa placa, tá? E aqui, ó, a gente tem, ó, aqui e aqui, ó, embaixo, a gente tem o nosso fusível térmico, tá? Essa resistência aqui, que nem no esquema elétrico que eu mostrei para vocês, essa resistência, ela tem 2 fusíveis térmicos, tá? O que é o fusível térmico? Se a temperatura aqui subir muito, ele acaba rompendo, que nem um fusível elétrico, né? Só que a causa do rompimento dele acaba sendo térmica, tá? Como é que a gente consegue medir se a resistência tá boa? Bem, a gente tira esse terminal aqui, faz a medição. Se tiver curto-circuito, tá estragada. Se tiver circuito aberto, tá estragada também. Provavelmente circuito aberto, quem rompeu foi o fusível térmico. Só que eles formam um conjunto único, né? A gente não deve somente colocar um fio aqui, fazer algum tipo de substituição, tá? Para trocar resistência. Para trocar resistência, a gente tem que tirar a evaporadora do lugar, deslocar esses canos e aí trocar essa parte da resistência. Eu particularmente não recomendo profissionais que não são da área de refrigeração, por causa do seguinte, ó. Se um cano desses fica amassado ou se rompe, aí tem um procedimento bem mais complicado para fazer o reparo, tá? Então, se tu não tem conhecimento na área de refrigeração, eu não recomendo que faça essa troca, tá? E esse é um cano bem delicado, então ele é bem frágil, não sendo recomendado a troca por pessoas que não são da área de refrigeração. Realizando a medição da resistência de degelo, obtemos o valor de 188 ohms. Eu retirei os pedaços de isopor que ficavam na lateral da nossa evaporadora para mostrar para vocês que ali a gente tem, ó, um buraco, uma canaleta. Ó, se a gente for olhar, para que serve isso? Daqui que sai o gelo derretido da evaporadora, né? Quando entra quando ela faz o degelo, e acaba indo lá para trás na nossa bandeja. Ó, essa aqui é a parte da nossa central da nossa geladeira, ó. Aqui vai a lâmpada. Aqui, ó, fica o nosso seletor de temperatura, tá? Como é que é feita a seleção de temperatura? Aqui, ó, a gente tem um dispositivo parecido com o termostato. Ó, aqui ele tem um cursor. Aqui ele tem um cursor. E a partir desse cursor a gente seleciona que faixa de temperatura ele vai trabalhar. Conforme isso acontece, ó, ele tem essa parte aqui, ó, que ele abre e fecha. Quando ele abre e fecha essa parte, ele acaba liberando aquele buraco de passagem de ar que faz o ar frio sair lá do evaporador e ir para a parte de baixo da nossa geladeira, tá? Então, se a gente for olhar aqui por trás, ó, dessa peça, a gente vai ter um terminal que é para alimentação da lâmpada, bem simples. E a gente vai ter, ó, um bulbo metálico que nem a gente tinha lá do nosso termostato. Esse bulbo é conectado lá no nosso damper para fazer o controle de temperatura da parte de baixo. Então, o controle da temperatura da parte de baixo de algumas geladeiras, ela é feito de forma puramente mecânica,
tá? Então esse damper ele não é ligado eletricamente em nada. Se a parte de baixo, se a evaporadora não tiver congelada, então não é a resistência de degelo. Mas ela estiver esfriando e a parte de baixo não chega a gelo, não chega a frio, o que acontece? Acontece que essa parte do damper pode estar com algum problema. Ou alguma coisa obstruindo aquela passagem de ar, ou o nosso damper com problema. Mesma coisa se estiver gelando demais. Ó, então essa geladeira aqui ela tem uma interface, tá? Como é que ela funciona? Tem que vir algum cabo até ela. Como é que esse cabo vem? Ó, ele vem pela parte de cima da nossa porta. Então aqui a gente tem um parafuso que eu já retirei. Aí normalmente a gente pode usar uma chave como auxílio e a gente consegue desencaixar. E aqui a gente tem o conector que comunica com a nossa interface. Tá, e aí é o seguinte, como é que a gente faz para retirar a interface? Ó, reparem aqui, ó, tudo lacrado. Algumas interfaces ainda tem um parafuso aqui embaixo, então a gente tem que soltar ele. Essa daqui não, porque ela já é no centro da geladeira. Normalmente as interfaces que vão até aqui embaixo, né? Então como é que a gente retira? A gente utiliza uma chave como auxílio, tá? Ou uma pequena chapa de metal. Como é que eu fiz aqui, ó? Eu usei uma serrinha, só que claro, eu usei a parte lisa da serrinha. A gente vem aqui, ó. Coloca, faz a alavanca, desfaz o encaixe, tá? E assim, ó, a gente tem acesso à nossa placa de interface, ó, o cabo que vinha lá de cima. Ó, então aqui a gente tem a nossa interface e a nossa placa de interface, tá? Eles são componentes simples, no sentido que não tem grandes peças, né? Então aqui tá a nossa interface, ó. Ela pode vir a rachar, ter algum problema, a gente tem que substituir. E a placa de interface, mesma coisa. Então a gente olha, ela não tem muitos componentes que a gente possa mexer. Então se tiver que fazer um reparo dessas duas peças, a tendência é a gente acabar sendo obrigado a fazer uma substituição. Vamos para a parte de trás. Então a gente viu tudo que tinha em cima, né? Agora vamos para a parte de trás. O que acontece? Essa geladeira aqui, ó, onde é que fica a placa eletrônica de potência, né? A gente viu onde é que fica a placa de interface. A de potência fica aqui embaixo, ó. Algumas ficam na parte da porta, tá? Mas essa aqui fica nessa parte aí. Aqui a gente tem o reservatório, filtro secador, tubo capilar, tá? Aqui, ó, tubo capilar bem fininho, tá? Ele ali que é o nosso dispositivo de expansão. Então eu vou tirar aqui, ó, para mostrar para vocês como é que funciona a placa, como é que funciona o compressor. Foi retirada a placa eletrônica, precisa ser retirado um parafuso apenas. Ficamos com esses cabos e conectores. Foi tirado uma caixa de proteção junto com o compressor, ficando apenas o relé de partida e o nosso protetor térmico. Eles são retirados e depois nós vamos testar o nosso relé. Tá? Depois a gente testa ele. E aqui eu fiquei com 3 terminais do nosso compressor. Mediu do meio e da ponta esquerda, deu em torno de 13 ohms. Do meio e da ponta direita, deu 26 ohms. Entre as duas pontas de baixo, deu 40 ohms, tá? A gente pode aproveitar aqui, ó, um ponto de aterramento do nosso compressor para fazer o teste, ver se esses terminais estão em fuga com a carcaça. Só para vocês aí como é que a gente testa o nosso relé de partida. Ó, vou botar o meu multímetro na escala de continuidade. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou virar ele de cabeça para baixo. Parou a continuidade. Opa, voltou a continuidade.
Virei de cabeça para baixo, parou a continuidade. Ó, essa aqui é a nossa placa eletrônica, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui num dos conectores já tem fan, que é ventilador, lâmpada, compressor, aquecedor, que é a nossa resistência de degelo, e N, que é do neutro, que é o comum, tá? Então, o que acontece? Ao invés de a gente abrir toda a geladeira para medir o estado desses componentes, o que a gente pode fazer? A gente pode ir somente na parte de trás deles, na parte de trás da geladeira, e acabar medindo as resistências a partir daqueles terminais que a gente tem na parte de baixo, tá? Vamos aqui para um exemplo. Ó, para a gente ter um exemplo que é possível a gente fazer medições somente a partir da placa, por quê? Porque é mais fácil a gente abrir essa parte de trás da geladeira e desconectar alguns cabos e fazer as medições aqui, do que desmanchar, por exemplo, toda a parte interna dela. Na casa do cliente, às vezes a geladeira ainda tem alimentos dentro, né? Então é mais fácil a gente fazer a medição por aqui. Ó, vou dar uma como um exemplo. A gente fez anteriormente a medição da resistência de degelo. Vamos fazer a mesma medição, só que a partir só desses terminais. Então como é que a gente faz? Eu olhei lá o esquema da placa e aí diz o seguinte: esse e esse outro terminal aqui, eles vão dar na nossa resistência de degelo, tá? Então tem que dar o mesmo valor. Estou fazendo aqui a medição, não vou conseguir mostrar para vocês, mas ela vai dar aqui, ó, em 188 ohms. O mesmo valor que a gente tinha medido anteriormente, tá? Então a gente consegue fazer isso também para medição do ventilador, consegue medir os sensores a partir desse outro terminal aqui, tá? Então quando a gente for testar elementos elétricos, é mais fácil a gente testar a partir da placa do que abrir toda a geladeira do nosso cliente. Agradeço sua participação até aqui, bons estudos e, em caso de dúvidas, por favor, pergunte no fórum.